Eu lembro que ele dizia, papai, eu vou dar o cursinho. Aí a Débora, irmã dele, né, minha filha, era a secretária, porque era em final de semana, então era geralmente sábado, domingo, e eu quero pagar o aluguel. Então eu me lembro que teve até uma discussão com o Marcílio, não, tem que ser profissional, e sempre teve esse cuidado, né, de não explorar, e se receber a oportunidade e otimizar. Rafael sempre foi uma referência na escola, de bom aluno, de tirar notas só 10. E na época o professor Marcílio deixou que ele alugasse 3 salas no Instituto Dom Barreto. E ali que começou o SEV. O SEV significa cursos específicos para vestibulares. Exatamente porque eram 3 turmas que ele ensinava para preparatório para vestibular. E na época só podia alugar essas turmas nos finais de semana, sábado e domingo. E a gente sempre lá em casa sempre apoiou um ao outro, né, pelo fato de sermos irmãos. E na época ele me convidou para ser a secretária, a parte administrativa dessas salas. E aí eu topei, e todo sábado e todo domingo a gente ia para o Dom Barreto. Ele dava as aulas e eu fazia a parte de secretariado. Cuidava de material para entregar para os alunos, fazia as matrículas dos alunos. E assim a gente foi fazendo. Foi o início, realmente o início do SEV. E ali ele começou realmente a ter um grupo de alunos que frequentavam, que é sem dúvida a semente, a origem do SEV, né, que era cursos específicos vestibulares que vai dar origem a isso, nasce realmente dentro do Dom Barreto, aos finais de semana, com o aval do diretor Marcílio, que o incentivava muito a isso. Fui fazer mestrado no Instituto de Matemática Pura e Aplicada em Economia Matemática. Lá eu conheci um matemático, que é o meu sócio Rafael, que me convidou para vir para o Piauí montar uma empresa de finanças, de mercado financeiro, e ajudá-lo num pré-vestibular que ele tinha dentro do Dom Barreto. Quando foi em 2006 eu comecei com esse projeto. Ele me convidou para ministrar aula também nesse curso aos finais de semana. E aí quando foi em 2006, ele definiu que em 2007 nós poríamos o pré-vestibular. Alugamos um andar lá do Eurobusiness e aí a partir de 2007 começamos com aulas de pré-vestibular regular, de segunda até sábado. E eu lembro muito bem que a gente ficava na sala de matrícula esperando entrar aluno, não entrava ninguém, a gente, meu Deus do céu, não vai entrar aluno. E na primeira matrícula, foi uma festa danada que a gente fez lá dentro, né? Eu acho que a Daniele deve lembrar o nome desse aluno, que ela fez essa matrícula. Né? Então, todo mundo se juntou, foi uma festa pela primeira matrícula. Eu comecei em 2007, fazendo de tudo um pouco. Do café, limpar banheiro, atender professor, pai, matrícula, telefone, demandas, tocar a campainha nas portas, que não tinha essa que é automática. Enfim, até as coisas irem, né, se encaixando e a gente vai tomando posições dentro da empresa. O Grupo Educacional SEV nasceu do sonho do estudante de matemática Rafael Tágira Fonteles, que se juntou a outras pessoas dispostas a sonharem e construírem juntas uma nova realidade na educação do Piauí. Os resultados foram ficando cada vez maiores e ser apenas cursinho de pré-vestibular ficou pequeno. O SEV virou um colégio. Em 2009, no meio do ano, o Rafael decidiu que em 2010 iniciaríamos o SEV Colégio, começando apenas com o ensino médio. Alugamos lá a casa na Frei Serafim, que todo mundo conhece, funciona até hoje, e lá colocamos o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, 2010. E ainda continuando com o pré-vestibular lá no Eurobusiness. Eu iniciei
ainda no pré-vestibular. Peguei pré-vestibular e concurso antes do início do colégio. Então, quando abriu a Frei Serafim, eu fui para lá com a missão de assumir o RH e o financeiro. E de lá foi maravilhoso acompanhar esse crescimento. Eram só 3 turmas iniciais, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E a cada ano a gente via e recebia um novo desafio. Então vieram os anos fundamentais, Fundamental 2, depois Fundamental 1 e depois Educação Infantil. Quando foi em 2016, nós colocamos essa unidade, a unidade Kennedy. Um empreendimento grandioso, uma unidade feita para ser escola, bem estruturada, com laboratórios, quadras. E aí isso foi em 2016. 2018, colocamos a unidade lá do SEV Sul, que funciona ali na Maranhão. E aí a gente, em 2018, começamos lá o projeto do SEV Sul. E a escola continuou crescendo, melhorando em qualidade, melhorando na quantidade de alunos. Com um olhar direcionado às novas tendências e aos desafios da contemporaneidade, o Grupo SEV traz para as escolas o ensino bilíngue, o período integral e o sistema de avaliação que já era inovador, deu mais um grande passo com o SEV Ativo. O grupo também passou a utilizar em todas as séries material didático próprio, produzido por professores piauienses. O sistema SEV, que depois transformou-se em editora e iniciou seu processo de expansão para todo o Brasil. Atualmente chama-se Vortex Educação. Nós adotamos livros didáticos na escola, começamos todos os segmentos, infantil, fundamental e médio, mantivemos no pré-vestibular nosso próprio material, que nós já vimos construindo, pensamos, já temos o material do pré, a gente vai descendo para as outras séries, vamos começar pelo ensino médio. E quando foi finalmente decidido, no evento que nós chamamos SEV 2020 na época, isso ocorreu em 2015, que era pensando na projeção do SEV enquanto sistema de ensino, acabamos que nós cumprimos o prazo antes de 2020. 2018 já estava com o nosso material pronto. De lá para cá vem sendo apenas lapidado. Tanto que 2018 foi quando eu saí do colégio SEV em si, enquanto diretor pedagógico, para assumir a direção pedagógica do sistema de ensino, pela própria experiência que nós já tínhamos com livros didáticos. E de lá para cá temos crescido hoje com a felicidade de estarmos, nosso método, não só de material, mas de sala de aula. Hoje nós estamos em 12 estados do Brasil, mais o Distrito Federal, que mostra que é um sucesso, estamos aí em pleno crescimento. O crescimento que nós tivemos internamente no Piauí, Teresina e as outras cidades, estamos levando agora para o Brasil. Tudo começou lá atrás, com discussões entre professores, principalmente com o desafio que o Rafael nos deu. Olha, se nós somos bons naquilo que fazemos, por que não levar o nome do Piauí para fora do Brasil? Mas para fora do Piauí, nesse primeiro momento, que é o que nós estamos fazendo, e tudo deu certo. Falo, hoje, com 20 anos, nós podemos dizer que já somos uma escola tradicional, mas a inovação sempre esteve presente no nosso DNA. Então, o que a gente começou há 20 anos com o professor Rafael Fonteles, inovando na forma de passar o conteúdo, na forma de ensinar, há 5 anos atrás, em 2018, o que era o sistema SEV, a gente começou a espalhar isso por todo o Brasil. E o que a gente fez, essa inovação, aqui de Teresina, no Piauí, hoje já está em mais de 13 estados do Brasil, 61 cidades e mais de 130 escolas. Então, para a gente é um orgulho muito grande a gente poder levar o que a gente faz aqui em Teresina, a inovação que o Grupo SEV fez aqui para todo o Brasil. O Grupo Educacional SEV reafirma diariamente o compromisso de assegurar aos seus alunos a possibilidade de serem protagonistas de uma história de sucesso. Nessa trilha, outras empresas também foram nascendo e agregando valor ao grupo, como o SEV Concursos, que hoje atua com turmas presenciais e online, o SEV Vestibulares e CPC, com foco no Enem e turmas específicas, e a Hora do Recreio, que cuida da alimentação das crianças na escola. E para completar o ciclo educacional, nasceu o ISEV, Instituto de Ensino Superior. O ISEV ele nasceu
em 2018, o I de Instituto de Ensino Superior surgiu com Direito e Administração, que eram as autorizações que nós já tínhamos, e pós-graduações também nas áreas de negócio e de direito. Já de olho nas perspectivas do mercado de tecnologia, a gente foi e buscou parcerias para lançarmos o curso de Engenharia de Software. Hoje a gente tem o primeiro e único curso de Engenharia de Software do Piauí e é um sucesso. A gente tem um corpo docente maravilhoso e temos também parcerias em mestrado. Nós temos mestrados em parcerias com outras instituições que rodam aqui no Piauí. Ousadia e coragem sempre fizeram parte da minha vida, né? Então eu também sempre gostei muito de tecnologia, de estar pesquisando no mundo. Como eu viajei o mundo muito novo por causa das Olimpíadas, eu fui na Holanda, Indonésia, Argentina, Macedônia ainda com 17, 18 anos. Então isso abre a cabeça bastante. Então, isso juntou com essa coragem, com essa ousadia que é inerente a qualquer empreendedor, né? É quase que uma característica inata a qualquer empreendedor, juntando com esse pensamento vanguardista de querer saber o que o mundo está fazendo naquele segmento, nos fez ainda muito novo vislumbrar esse caminho que a gente percorreu, né? De sair realmente de uma turminha de reforço para um pré-vestibular, para um colégio, um ensino regular. Enquanto é pré-vestibular, é um curso livre, não tem muita regulamentação. Aí já é uma fase bem diferente ir para colégio, que tem toda uma regulamentação. Desafio maior ainda ir para a educação infantil, que também é outro aspecto da educação, bem diferente de lidar. Mas a gente fez tudo isso numa velocidade, a cada ano era um segmento de ensino novo. Em cerca de 6 ou 7 anos, a gente já estava com o ensino completo, do infantil à pós-graduação. Sempre dando esse passo com muita ousadia, com muitos riscos também, obviamente, porque esse crescimento necessitava investir, então a gente praticamente nunca precisou retirar recurso, teve condições de tirar recurso, era sempre reinvestido no crescimento desse grupo. E o que eu tenho mais felicidade é de ver que mesmo com o meu afastamento há 8 anos atrás, as pessoas com quem a gente lidou, com quem a gente construiu aquilo desde uma pequena instituição, essa cultura empreendedora ela permaneceu. Hoje eu não tenho dúvida que quem segue na direção, os professores, os administradores, eles fazem melhor do que eu poderia fazer, porque exatamente hoje estão dedicados 100% a isso, tem essa cultura nossa lá do início e hoje conhecem mais da matéria do que eu, porque obviamente estou afastado. Então assim, eu vejo com muita alegria, né, ver que as pessoas que continuaram estão tocando até melhor do que eu poderia tocar. Começamos muito pequenos, mas aí contratamos a melhor equipe de professores, o melhor método, os melhores materiais, o melhor sistema de avaliação, uma escola dinâmica, inovadora, e aí a coisa foi crescendo. Em 2022, o SEV Colégio avança mais uma vez, rompe as barreiras da capital piauiense e chega ao litoral, com a unidade Síntese, em Parnaíba, inaugurando uma nova etapa de sua expansão. Com suas empresas, o Grupo SEV já impactou mais de 150 mil famílias e está presente em mais de uma dezena de estados brasileiros. Desde o início, o grupo sempre apostou em ações de comunicação e marketing, tanto para o público interno, com ações voltadas para alunos, para a família e para colaboradores, quanto para o público externo, sempre criando empatia e estreitando relacionamentos. Nós chegamos onde chegamos, não por conta de 1, 2 ou 3 pessoas, mas de todo o conjunto de funcionários, que para mim é o ativo mais precioso que qualquer empresa pode ter. Serviços gerais, segurança, cantina. Então, todas as pessoas que estão assim escondidas, né, que o pai muitas vezes não vê, o aluno muitas vezes não vê, não que não queiram ver, porque eles estão ali numa posição que não estão na frente, né, não estão em reuniões, não estão em palanque, em nada. E assim, graças a esse grupo, a escola está sempre limpa, organizada, bem cuidada. Eles cuidam também, inclusive, dos alunos, numa atenção em pegar um meninozinho que fugiu da sala e chamar uma tia, num cuidado de segurar, de levar uma mochila para o 2º andar. Enfim,
Então, assim, são pessoas que eu admiro demais, demais, demais e fazem parte do grupo. Com muito louvor. Eu sou eternamente grata, porque não é função que eu não queria fazer, mas é difícil, e que eles dão com tanto amor, com tanto carinho, se dedicam tanto e sempre com um sorriso no rosto. Eu sou muito grata a esses funcionários. O SEV foi o meu primeiro emprego, entrei aqui com 19 anos, foi quem me moldou enquanto profissional, foi aqui que eu me descobri profissionalmente, né? Então eu entrei como fiscal de prova lá em 2011, já fazem 12 anos que eu estou no grupo, e aí eu comecei como fiscal de prova, fui almejando outros cargos dentro da empresa, e hoje estou como coordenadora de eventos, um talento meu que foi descoberto aqui no SEV. É um grupo que valoriza os seus trabalhadores, seus colaboradores. Isso me orgulha, porque eu vejo as pessoas crescendo dentro do grupo. A gente fica à vontade para trabalhar, sem pressão. Isso deixa a gente, como se diz, feliz dentro da empresa. Não é à toa que eu estou há 14 anos nessa empresa. Trabalho no Grupo SEV faz 11 anos, né? Entrei como professora. Eu me julgo uma pessoa, uma funcionária muito oportunizada dentro da empresa. Todos os dias, quando eu acordo pela manhã, o que eu lembro, o que me faz trabalhar bem mais para que os resultados sejam bem mais evidentes. Pelos meus filhos que estudam aqui desde praticamente que nasceram. Então, o SEV hoje é a nossa segunda casa. E aquilo que a gente deseja para os nossos, nós queremos para os filhos dos outros também. Eu costumo dizer que o SEV é a minha segunda casa, né? Que eu vou em casa só para trocar de roupa e dar um cochilo. Porque eu estou há 16 anos nessa empresa e eu tenho muita gratidão por tudo que eu conquistei aqui dentro, né? E sempre foi uma premissa nossa, todo mundo que trabalhar lá, a gente fazia questão que os filhos estudassem. E eu me lembro que quando a gente foi criar o infantil, a primeira aluna foi a minha filha mais velha, Tereza de Lisier. Ela com 11 meses entrou, eu lembro até que o outdoor era eu com a Tereza no colo, e tinha uma frase, eu não estou lembrando aqui, mas exatamente para dar esse respaldo, porque era um passo difícil. Uma coisa é você ser reconhecido como um bom professor de cursinho para passar no vestibular. Outra coisa é você ter credibilidade para cuidar das crianças. É muito mais uma relação de segurança para os pais, a decisão de colocar um filho. Então, se eu estava colocando a minha filha, e os meus 3 filhos ela já está no 5º ano hoje, a Tereza, e os outros já no 3º, e a pequenininha no 2º, 4º e 2º, realmente para a gente, todo mundo se dedicar mais a fazer a melhor escola possível, com mais atenção, com mais crescimento, com mais estímulos para as crianças. Isso realmente é muito importante para a gente ter chegado onde a gente chegou. E hoje eu perceber que a gente tem um grupo educacional que pega crianças com meses de idade, bebês, e hoje já tem condição de levá-los até o mestrado. Então isso dá uma satisfação muito grande, porque eu sei que a gente está impactando essas vidas. E eu vou além. O ambiente que a gente tem aqui no grupo, ele é um ambiente muito gostoso de se trabalhar, porque todo mundo respira esse propósito, todo mundo entende que aqui a gente está fazendo algo de valor, algo que realmente é transformador. Então, trabalhar aqui, fazer os planos, tem todas as dificuldades do dia a dia, mas tudo fica mais leve por conta desse propósito. Então você imagina, com um gestor, um pai, tá aqui dentro com seu filho e ver a transformação deles, não só dele, como dos amiguinhos, receber as mães elogiando e agradecendo que a gente receber, não fazer distinção de quem a gente recebe, desde o aluno que vem com dificuldade, ele sai daqui preparado.
Isso é muito gratificante para a gente. A gente saiu daquela empresa sem funcionários, vamos dizer assim, o próprio dono é que fazia tudo, todos os estágios, né, da jornada empreendedora, né, e numa área que tem uma função social enorme, né? Então, assim, tanto pela questão propriamente do negócio, de ser um empreendimento que possa ser rentável, mas pelo propósito de fazer algo, né, que o Piauí, na minha visão, Teresina é referência à educação, e tentar expandir isso para outros lugares e fazendo de uma metodologia um pouco mais inovadora e, a meu ver, mais eficiente, né, que aproveita melhor a permanência do aluno em sala de aula para ele aprender mais. Então, isso foi sempre algo que nos guiou, né? Porque você Teresina é repleta de boas escolas, né? Sempre, há muito tempo foi, né? Mas eu acredito que o SEV tem esse diferencial de aproveitar melhor o tempo em sala de aula, com várias metodologias que nós criamos ao longo do período. O SEV, eu diria que é um grande exercício, um grande laboratório educacional que não está a serviço só de si mesmo. Ele está a serviço de um ideal maior, servir ao Brasil. Desculpa a emoção, mas é impossível não ter num momento como esse. Mas a mensagem é essa: foco, amizade, partilha, companheirismo. E esses jovens entendam que a tecnologia está aí, a inovação está aí, mas o contato humano, o olho no olho, ainda resolve muita coisa. Então, o olho no olho, a sociedade precisa de mais disso, precisa de mais pessoas atenciosas. Precisamos transformar jovens mais humanos, pessoas mais partilhadoras. Então essa é a mensagem: partilhar. Bom, eu queria agradecer a todos que fazem o Grupo Educacional SEV, desde aqueles que comigo fundaram esta instituição, trabalharam comigo lá nos primórdios, quando tinha só uma sala, depois 2, depois 5, depois 10, e todos que entraram depois que eu sequer conheço, porque me afastei há 8 anos para seguir a carreira pública, mas tenho certeza que todos, né, se alimentam desta cultura, dessa missão, dessa visão dessa instituição que procura, né, ser inovadora, garantir um ensino de qualidade, com eficiência, para que o tempo em sala de aula seja melhor aproveitado por todos que estão ali. Então esse pensamento inovador e ao mesmo tempo de formar, né, de alcançar resultados para os alunos, as famílias desses alunos e principalmente para a nossa comunidade, para a gente viver num mundo muito melhor. A partir aqui de Teresina, do Piauí, e todos também que trabalham na editora Vortex, que é uma empresa do grupo, né, que está aí já em mais de 11 estados da federação, irradiando esse nosso trabalho de qualidade. Então, parabéns a todos e o SEV, que todos que fazem o SEV tenham vida longa e que a instituição cresça cada vez mais. SEV, 20 anos, tradicionalmente inovador.